Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Fábio. O Fábio Tomé é fundador e CEO da 3i Residencial Sênior. Tudo bem com você, Fábio? Tudo ótimo, William. Obrigado pela oportunidade de batermos esse papo e compartilhar um pouco de experiência, né? Como eu estava falando para você, assim, conversar com empreendedores, pessoas que realmente saíram do zero e trilharam uma jornada gloriosa, é o meu desafio aqui toda semana, conversando com empreendedores de diversos tipos, com diversos tipos de negócios. E eu aprendo muito. Para mim, como eu estava falando, a nossa jornada empreendedora, às vezes, ela é muito solitária. E conversar com os nossos pares dá um gás assim, para a vida, então vai ser muito bom a gente bater um papo. Fábio, eu pedi que você faça um resumo bem rápido da sua trajetória como empreendedor. O que você já empreendeu, de onde você surgiu, qual que é a tua história empreendedora? Legal, William. William, falar um pouco de mim, né, é bastante inspirador, né? Eu me emociono com as minhas próprias histórias, conquistas, e sei que estou ainda em uma jornada de muito aprendizado. Então, eu sou do interior do estado do Rio, de uma cidade chamada Paraíba do Sul, nascido em Volta Redonda, e desde muito cedo, muito novo, o viés do empreendedorismo sempre correu na minha veia, né? Já fui desde atendente de quitanda, vendedor de salgadinhos na rua, jogador de futebol de base, né? Treinei aí nos times de base, Flamengo e Vasco na época, só que a minha jornada como jogador foi um período curto, falo 3 anos, uma carreira, né? Então, dentro da minha adolescência, o meu sonho era ser jogador de futebol. E também gostava muito de projetos voltados para a tecnologia. Eu sou nascido em 1980, então na década dos anos 90, aí a gente está falando em tecnologia, quando a gente começou a descobrir a situação da internet, né, a formação em Clipper, programador, né, então a gente se formava, fazia um curso técnico, onde você fazia 2 anos de tecnologia e 2 anos de contabilidade. Então você já saía Pronto para o trabalho, né? Pronto para o trabalho, né? Não, e Clipper, você falou Clipper, eu não escuto isso há 20 anos, 30 anos. Nossa, Clipper, DBase e Pascal, né? Exatamente. Então, para você ver de onde vem a nossa trajetória, eu falo que quando eu comprei o meu primeiro computador, vinha o Windows com 23 disquetes, né? E o acesso à internet era via Netscape, linha de escada, a gente ouvia aquele barulhinho e para abrir uma imagem era um parto, né? Hoje o pessoal tem tecnologia na ponta, né? E de forma muito rápida. Então, o mundo mudou muito, né? E essa minha trajetória, ela vem também em constante evolução. Então, eu já tive lan house no interior do estado de São Paulo. Eu fui o primeiro empreendedor nessa linha de lan house, entender o que o mercado tinha com as famosas lan house de games, onde a pessoa trabalhava o dia inteiro, depois ia lá e pagava R$2 a ficha para jogar 1 hora de Super Nintendo, Mega Drive, PS4, né, Nintendo 64. Depois, quando me mudei para Campinas, o objetivo maior era dar continuidade nessa minha formação na área de tecnologia, né? Meu grande objetivo era me tornar um gestor nessa área de tecnologia. Então, me formei na parte de programação e gestão de rede. Então, eu tenho uma formação voltada para a tecnologia da informação e passei a empreender nesse segmento. Então, já tive loja de informática, já tive produtora de vídeo, montei um projeto, uma empresa voltada para a tecnologia de transmissões de acesso via internet. Então, hoje, fazer podcast me traz aquela leitura lá de trás, quando nós começamos a fazer transmissão via internet, onde as conexões a gente fechava satélite, fechava conexão de satélite para criar uma estrutura de internet banda larga para a gente conseguir fazer as transmissões de internet. Então, esse universo é um universo que eu sempre mergulhei e sempre estive muito ativo. E agora, falando especificamente do meu atual negócio, que é o negócio onde eu tenho todo o direcionamento e toda a energia direcionada, não que eu não tenha investimento em outras frentes, mas a 3i Residencial Sênior, ela no momento é a cereja do bolo da vida do Fábio, né? Por que eu falo isso? A 3i Residencial Sênior nasceu diante de uma dor que eu tive na minha família e eu precisei, de alguma forma, montar um projeto para acolher um ente querido.
E então eu falo essa frase sempre: eu sou muito realizado na minha profissão, mas muito mais realizado atualmente na minha vocação. Então eu acredito muito que esse projeto ele vem para transformar a vida das pessoas. E para mim é um prazer e uma grande satisfação poder estar lado a lado com essas pessoas. Que legal. Eu gostei da sua carreira de tecnologia, também como engenheiro, eu adoro tecnologia e vi que você empreendeu bastante nessa área. Então, assim, você já tomou muitos, já aprendeu muito, né? Já Sim. subiu e desceu várias vezes como empreendedor. Eu acho que o empreendedor precisa dessa característica, dessa resiliência, né? De começar, sentir o desafio. Eu acho que ele fica forte com isso. Então, a cada negócio que a gente se aprimora, que a gente vence ali, acho que aquilo ganha uma dimensão muito grande. Já vou querer saber um pouquinho mais do 3i, hein? Você quer ver que legal o que você acabou de falar? O empreendedor, ele tem por natureza, ele tem que ter propósito e, sobretudo, ele tem que ter resiliência. Eu tive um negócio na minha vida, na minha trajetória, que foi, acho que, o negócio mais rápido da minha vida, que foi um restaurante. Eu empreendi num restaurante, investi num restaurante por 6 meses. Em 6 meses, eu montei o restaurante, geri o restaurante e vi que não era para mim. Não é que não era para mim. Naquele momento, não estava adequado com algumas coisas. Mas essa experiência de 6 meses do restaurante me trouxe a maior bagagem para hoje gerir o restaurante que tem dentro da 3i. Uma experiência leva a outra, né? Porque não existe Exatamente. curso que te ensine a gerir um restaurante. Você Você cria musculatura, precisa, né? você precisa empreender ali, perder dinheiro, perder tempo de vida, perder anos de vida, na verdade, né? Sim. Perder relações. Pô, esse é o investimento que você faz para aprender num negócio muitas vezes. Aí paciência. É isso que a vida de empreendedor é assim. E a dor do aprendizado, né? Uhum. Dinheiro, todo mundo fala que você recupera. Na verdade, eu penso que dinheiro você não recupera, você ganha outro, né? Então é muito difícil você recuperar uma Aquele já perda, foi, já. uma grande perda. Aquele já foi. Você tem que estar disposto a ganhar um novo, né? Sim. E esse ganhar um novo é o maior aprendizado que você tem. Não dá para olhar para trás, tem que olhar para frente. Quando você fala Exatamente. de acertos e erros, é inevitável que tem erro que você fala, putz, eu podia ter economizado nesse erro, né? Já era para ter aprendido isso, mas agora aprendi de vez, né? E falando nisso, já te pergunto já, quais foram os seus maiores acertos como empreendedor, Fábio? Os maiores acertos que eu acredito muito estão pautados em rede de relacionamento, porque por mais que o negócio não foi tão bem sucedido, mas ele me promoveu e me trouxe uma boa rede de contatos, relacionamento com as pessoas, né? Eu acho que rede é uma coisa e relacionamento é outra. Através de todo o negócio, eu aprendi a desenvolver relacionamento e não simplesmente uma relação comercial, uma relação de negócio. Mas, sobretudo, eu acho que também me trouxe muita musculatura para sempre acreditar que tudo vai dar certo. Apesar de não dar certo determinadas ações, existe uma consequência por não dar certo, porque está muito linkado a decisões, e nem sempre uma decisão sua, mas decisão de pessoas, porque também não se tem negócio para transformar simplesmente a sua vida, e sim transformar a vida das pessoas. Então eu aprendi muito a também permitir com que as pessoas errassem juntamente comigo. Que legal. Gostei do que você falou sobre rede e relacionamento. Rede, relacionamento e relacionamentos, né? Queria falar até um pouquinho sobre essa parte de rede de relacionamentos, que você é contemporâneo, eu nasci, sou 4 anos mais velho que você apenas, mas é de uma geração onde o relacionamento não era tão descartável como é hoje. Então, Exatamente. hoje nós trabalhamos na Upskill, nós fazemos mentorias de liderança, mentorias de comportamento para líderes. Chega numa empresa, lá pegamos 10, 20 líderes e conseguimos melhorar a competência de liderança daquele líder. E é muito visível em líderes mais jovens, não vou dizer uma inaptidão, mas uma não valorização dessa rede de relacionamento. E é muito visível em pessoas que já entenderam que isso faz diferença, seja em qualquer área de trabalho, seja no empreendedorismo, seja como futuro líder, para as pessoas te respeitarem, você precisa investir um pouquinho, sabe, na sua rede de relacionamento. É a chance que você tem de você mostrar o que você valoriza, o que é importante para você, para ter os pares, as pessoas que parecem com você, ficarem próximos de você ou querem fazer negócio com você, né? Você deve ter Valores e histórias princípios, interessantes. né? Valores e Exato. princípios. Tem determinadas situações que não são negociáveis, né? Valores e princípios são 2 pilares extremamente importantes que não são negociáveis.
dentro de qualquer negócio que você vai fazer. E muitas pessoas esquecem que, na maioria das vezes, nós temos habilidades e competências, né? Nós temos perfis hard skill e soft skill, né? Só que hoje o que está na mesa não é simplesmente minha habilidade e competência, mas sim a minha parte comportamental. E comportamento está totalmente ligado a relacionamento. Procure estar cercado de pessoas boas, né? E ultimamente nós precisamos estar cercado de pessoas boas que nos impulsionam para frente, mas acima de tudo que seja de mentalidade extraordinária. O comportamento que você trouxe aí de soft skills, eu acho que isso que difere um bom profissional de um profissional automóvel. Ele pode até ser bom tecnicamente, mas se ele não valorizar esse relacionamento e essa rede de relacionamento, esse comportamento, a forma como você lida com os liderados, com o time, ninguém constrói nada sozinho, mesmo hoje, com inteligência artificial a rodo, né? Nivelando a inteligência de todo mundo. Você não constrói nada sozinho, você precisa de time de pessoas, que não tem como você aprender tudo, todo o universo de conhecimento do mundo numa vida só. A gente aprende uma área ali e só, não dá para aprender tudo, a gente vai aprender um pedaço. Aí a gente vai juntando com pessoas que estão aprendendo outros pedaços, que estão masterizando outras áreas, né? Poxa, quantos anos você masterizou para chegar onde você está hoje com a tua empresa? Pô, você foi coletando conhecimentos, informações, até que hoje você consegue liderar e tocar uma empresa do porte da sua, fazendo o que você faz, né? Mas isso demorou muito tempo, né? Quando a gente junta pessoas, a gente vai mais rápido, né? Com certeza, com certeza. Fábio, sozinho nós chegamos em um determinado patamar, em uma certa velocidade. Com pessoas nós temos muito mais consistência e temos condições de pulverizar isso. Sem dúvidas. Você trouxe um grande acerto seu, né? Um grande acerto nas tuas escolhas de habilidade, de comportamento como empreendedor. E quais foram os seus maiores erros? Qual foi o maior aprendizado que você teve? Aquele que custou mais caro? Aí? Qual foi um grande erro do empreendedor para que outros não caiam nessa também? Todo empreendedor ele é ansioso por natureza, né? Ele acredita que dentro da sua mente ele já planejou que tudo vai dar certo e acredita muito que qualquer ação é responsabilidade das pessoas em fazer acontecer. A partir do momento que você entende que você compartilha a responsabilidade com as pessoas e o fato de acontecer ou não, a maior responsabilidade é sua, isso faz toda a diferença. Então, eu venho de uma mentalidade de desenvolvimento de software. Então, antigamente, se tinha mapeado, inclusive na faculdade, que software você nunca desenvolve 100%, porque você não tem condição, habilidade e nem skill suficiente para pensar todas as possibilidades de um software. Então, como base, você lança o software com 80% dele programado, os outros 20% os beta testers que vão testando e vai trazendo os updates, né? Hoje em dia, esse número já é outro. Hoje em dia você não lança mais um software com 80%, você precisa lançar ele com 95%. E somente os outros 5% as pessoas vão testar. As pessoas não querem 80% do resultado, eles querem 100%. Ficaram então, mal acostumados, né? Exatamente. E a velocidade é outra, né, William? Então, acho que o meu maior aprendizado foi dosar um pouco a minha ansiedade em acreditar que tudo seria muito, não fácil de ser feito, não fácil de ser conquistado, mas talvez tivesse uma velocidade extraordinária para um resultado. Porque nem sempre o time que você forma inicialmente está preparado. Tem uma frase que eu usei durante muito tempo nas minhas empresas, e principalmente nas minhas reuniões de liderança, e sempre que a gente tinha algum gargalo, eu parava os meus líderes e falava para eles como reflexão, né? Esse projeto é grande demais para a mentalidade da grande maioria que está conosco. Ou seja, poucas pessoas tinham a capacidade de absorver o tamanho do projeto, a potência que era o projeto, o quão esse projeto seria impactante. Então, a partir do momento que eu consegui identificar esses pares foram me ajudando a dosar um pouco a minha ansiedade. Porque, por ser empreendedor, por desenvolver uma camada empresarial e por vir de tecnologia, o meu perfil de investimento é um perfil bem agressivo, né? E então eu venho da formação do fail fast, fale rápido, né? Não vou falar que eu não vou falhar, eu vou falhar, mas que seja rápido, para dar tempo de recuperar. Eu gostei eu tenho um contraponto nessa parte da ansiedade, porque eu me identifico muito com esse comportamento. Eu acho que a ansiedade
em certo ponto, ela é positiva. Você não trouxe como um ponto negativo, mas por acreditar numa visão, acho que talvez muito perfeita ali, né? Mas eu acho que essa visão que o empreendedor tem, Fábio, ela é essencial, cara. Porque se ele não acreditar nessa coisa que não existe, ele não empreende, ele não segue, não sobe essa escada. Com certeza. Ele precisa acreditar muito, muito, e ainda ter a capacidade de convencer outras pessoas a entrarem no mesmo barco para chegar lá. E não é fácil isso. Não é fácil você conseguir acreditar numa coisa que não existe. E essa visão detalhada, essa visão que o empreendedor tem, essa ansiedade de chegar lá, até de assumir projetos que ele talvez a mentalidade nem tenha uma mentalidade para assumir um projeto grande daquilo, que acaba fazendo com que ele chegue lá. Ele não sabia que era possível, ele foi lá e fez. Porque pela inocência, né? Eu falo que ansiedade mais coragem significa empreendedorismo. Ansiedade sem coragem é só uma doença. É uma boa combinação aí. Assim, não basta ter essa ansiedade, essa ânsia de querer fazer. Você precisa ter coragem de fazer, porque aquilo vai te custar tempo, vai te custar energia, vai te custar muita coisa aí, muita paciência, com times e com treinamentos e com muitos elementos aí. Sim, com certeza. Não, legal, Fábio. Bom entender. Eu gosto sempre de esmiuçar a cabeça do empreendedor, porque empreendedores e empreendedoras que nos ouvem, eles sempre aprendem. Né? Poxa, que legal, esse cara teve essa trajetória, ele acertou aqui, ele errou aqui, ele conquistou isso. Que legal, interessante, é uma visão. Então aquilo dá segurança para o empreendedor, muitas vezes, de ir regulando, né, os seus botõezinhos de comportamento, de habilidades, de hard skills, também de competências, e de que pessoas que ele vai reunir para poder realizar aquilo que ele deseja. Né? E às vezes quem está nos ouvindo talvez já está na trajetória, mas ele em algum momento ele desacredita disso e parece que ele precisa de uma confirmação, né? Então, dependendo do que a gente lança aqui, é aquela confirmação que a pessoa queria para dar continuidade em tudo que ele está fazendo. Tem uma frase que o empreendedor trouxe aqui nesse podcast certa vez, é que ele acreditava que os empreendedores, eles pensam em desistir todos os dias, mas nunca desistem. Porque é um fardo intenso ali, são muitas variáveis para você lidar ali no seu dia a dia. Então tem hora que fala assim, nossa, é melhor desistir, é muito mais fácil, onde eu amarrei meu burro? É isso mesmo. Todo empreendedor, eu acho que ele tem consigo a capa do Batman e a cueca do Super-Homem. Todos têm. E eles saem para trabalhar todos os dias com isso. Quando ele volta e tira esse seu uniforme e coloca no guarda-roupa, ele percebe que a capa está rasgada e a cueca está furada. Mas no outro dia ele precisa usar a capa novamente. Uma boa metáfora, é inevitável. Você vai ter que colocar a capa e a cueca de novo ali para enfrentar os desafios do empreendedor. Né? Legal, Fábio. Entendi um pouquinho da sua mente. Agora eu queria entender um pouquinho do seu negócio, porque a gente vai entender muito mais de você entendendo do negócio que você tem hoje. O que é a 3i? A 3i Residencial Sênior é uma empresa que foi posicionada para transformar vidas, transformar pessoas e, acima de tudo, um legado para a sociedade. Nós estamos 100% linkados com projetos voltados para a terceira idade, para o público sênior. Um público que até antes de eu ter a dor, eu também não tinha um olhar. É um público que as pessoas não têm esse olhar, mas é, neste momento, um dos pilares mais importantes da nossa economia. O segmento sênior é um setor, é um dos setores que mais cresce e que mais vai ter crescimento nos próximos anos. Então, hoje nós somos uma empresa pautada em serviços voltados para assistência, para hotelaria, desenvolvimento de produtos e serviços para o público da terceira idade. Então, hoje nós somos um modelo de residenciais. A 3i é uma marca de um grupo que nós temos, mas é uma marca pautada no desenvolvimento de moradia assistida, o que nós chamamos de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que são estruturas voltadas para o atendimento e o acolhimento de idosos, sejam idosos lúcidos e idosos não lúcidos. Nós temos esse projeto mapeado e totalmente segmentado. Então, eu tenho casas para idosos lúcidos e casa para idosos não lúcidos. Nós acreditamos sim no processo de envelhecimento, valorizamos o processo de envelhecimento, mas, sobretudo,
acreditamos muito que envelhecer com saúde é um caminho, envelhecer sem saúde é outro caminho. Envelhecer com saúde, você necessita de uma estrutura. Envelhecer sem saúde, você necessita de uma outra estrutura. Sabe que você falando agora deu um clique muito grande. Eu tive num evento semana passada no Rio de Janeiro, onde centenas e centenas de startups só falando de inteligência artificial. E você está indo para uma via inesperada, ou seja, é inevitável que o mercado, a quantidade de idosos vai aumentar absurdamente. Então você está com um mercado assim crescente para explorar, para expandir, fantástico, hein? E é um mercado que até 2050, principalmente pós-pandemia, né? Eu falo que a mira virou para o Brasil de forma significativa, porque de muitos países o Brasil saiu muito bem no processo da pandemia, né? Em termos a nível mundial, a nível global, se você pegar estatísticas. Mas nós estamos hoje em um país onde até 2050 seremos a quinta população mais idosa do mundo. Até 2030 não teremos mão de obra qualificada o suficiente para atender tamanha demanda do nosso país. E no ano passado eu fiz uma imersão em São Francisco, 100% pautada em inteligência artificial, para saber o impacto da inteligência artificial dentro do meu segmento. Porque uma vez que eu trabalho com idosos lúcidos, o idoso lúcido ele é um público extremamente consumidor, ele está na tecnologia hoje. E partindo do pressuposto que os idosos que eu atendo hoje quebram paradigmas da institucionalização, viram seus pais envelhecer em casa, cuidaram dos seus pais, a expectativa de vida hoje é muito maior do que antes, os meus futuros clientes são os filhos desses idosos. E os filhos desses idosos já estão no celular. Então eu preciso, de alguma forma, preparar esse ambiente. Então, durante esses 15 anos que nós já estamos nessa jornada do atendimento assistencial, do acolhimento, agora nós partimos para uma outra jornada, que é atrelar a parte assistencial, a parte da hotelaria, com a parte da tecnologia e inteligência artificial, mas com o maior desafio do mundo, não perder a essência da humanização. Eu acho que esse é o ponto importante. Assim, eu tive o prazer de conhecer alguém que cuida disso, que até escreveu um livro, chama a doutora Ana Cláudia Arantes, não sei se você conhece. Ela trabalha com cuidados paliativos, de pessoas que já estão... Ela escreveu um livro muito interessante recentemente, e eu não tinha ideia do tato que é necessário para trabalhar com esse público. Meus pais são idosos, mas estão bem lúcidos e vivem em casa ainda, mas eu não tinha ideia da dimensão. É necessário, e cada vez mais eu vejo mais e mais residenciais desse tipo, porque isso gera integração, gera socialização, então é um ambiente fantástico. Eu tenho um aqui bem perto de casa, um residencial, e eu penso, poxa, depois dos 80, 90 anos, é útil você estar num ambiente lá onde você tem coisas para fazer divertidas. Ele espera estar lúcido e produzindo, trabalhando, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é bom ter um plano B. E quando você deu esse exemplo dos seus pais, e quando a gente fala em ser cuidador vai além de ser um cuidador para uma LPI. Todas as pessoas deveriam mergulhar em algum momento nesse universo para entender o que é esse processo do cuidado, porque você, de alguma forma, você já é cuidador dos seus pais. Você convive com isso. Você não tem, neste momento, né, a decisão, a necessidade dele estar institucionalizado, buscando socialização em algum ambiente, mas, sobretudo, dentro da sua família, hoje você é o cuidador, você é a referência. Você passa a ser a referência. Então, você ter acesso à informação, ter acesso a determinadas situações comportamentais, entender como que a mente do idoso funciona, quais são os vícios que eles acabam desenvolvendo, os medos, os anseios, a ansiedade. Dentro do nosso projeto, uma vez eu estava conversando com um idoso e ele falou assim, Fábio, a nossa maior armadilha é a insônia. As pessoas não fazem ideia do que é uma insônia para o idoso. Os medos, as crenças, né? As crenças limitantes que eles têm. Então nós ficamos assim, sabe, horas e horas conversando para poder entender, e isso faz total sentido, né? Então hoje é muito importante isso. Eu acho que todo filho tem a chance de aprender com os pais, né? Que estão mais velhos, aprender o que fazer e o que não fazer, né? Na sua menor idade, na sua terceira idade. E é uma grande chance isso aí. Hoje você trabalha com unidade, você trabalha com modelo de negócio que é replicável. Como é que a 3i trabalha, Fábio? Hoje, dentro do nosso grupo, nós temos 25 produtos mapeados dentro do nosso roadmap de lançamento.
E o residencial, a 3i Residencial Sênior, é uma ponta do nosso negócio e que hoje nós buscamos, através do franchise, replicar esse modelo de forma repetível e escalável. Então, hoje nós já temos total competência dentro dessas áreas para apresentar projetos que possam ser geridos por outros profissionais que tenham a mesma sinergia, os mesmos valores, os mesmos princípios, e que vai nos ajudar a pulverizar essa metodologia a nível Brasil e a nível mundial. Tá? Então, hoje nós temos essas casas estruturadas e optamos pelo franchise para fazer um crescimento, esse crescimento exponencial, né? Porque nós vamos atrair pessoas que queiram levar a bandeira 3i para outros estados. Eu adoro esse modelo de franchising. É um framework onde você modela um business, uma forma de trabalhar, e alguém pega o negócio pronto, lá tudo mastigadinho, facilita a vida do empreendedor, em alguns aspectos, porque tem elementos que são muito circunstanciais e inevitáveis, né? Mas facilita a replicação do negócio. Né? O franchise me permite replicar a minha capa e a minha cueca com um rasgo um pouquinho menor. É uma boa metáfora. Essa metáfora vai render assim para o empreendedor, Vai porque ele se identifica com essa dor aí, né? Sim. O empreendedor, é inevitável, né? Um dos dois. Porque hoje o franchise, de alguma forma, são pessoas que querem investir, que têm um propósito, mas ele precisa validar alguma coisa, né? E quando ele acredita no modelo, se identifica com a história de quem está por trás da marca, entende os valores, o propósito, ele cria uma rede de crescimento exponencial e de pessoas que, na verdade, vai te ajudar também a melhorar o seu processo, a melhorar a sua marca, a melhorar o posicionamento. Ele vai trazer experiências e elementos locais que muitas das vezes eu não tenho. Eu estou montando uma unidade em Recife nesse momento e a minha expertise é sobre o negócio, mas a cultura local, nada melhor do que um empreendedor local, do que a pessoa que está aqui para entender essas particularidades. Daí eu falo que hoje, falando um pouco da 3i, o meu café da manhã em Campinas é totalmente diferente do meu café da manhã em Recife. A minha nutricionista em Campinas é diferente da nutricionista. Então, tudo isso o franchise me permite, me dá essa gama de riqueza. Né? Não somente de informação, mas de que forma a gente também modela, né? Traz esse framework para outras praças, para outros players e consiga validar e ter sucesso. Que legal que você trouxe sobre essa forma de replicação, né? Hoje o meu negócio principal é Upskill, é uma plataforma de desenvolvimento de comportamento de liderança. Então a gente presta serviços para empresas em formato de plataforma, oferecendo mentorias 1 a 1 para líderes. E hoje a gente começou também, assim, já faz um tempo, já desde o ano passado, mentorias virtualizadas por inteligência artificial. A gente pega um mentor, virtualiza ele e uma empresa consegue reduzir o custo colocando aquele líder para trabalhar direto com o mentor virtualizado. E é muito interessante que nesses últimos 15 anos eu venho formando mais de 200 mentores para replicar o mesmo framework de mentoria, muito parecido com o que você trouxe. Você tem um framework, só que aquele empreendedor vai levar para a cidade dele, e lá é um outro universo, ele conhece o público, ele conhece, então ele vai conseguir aplicar muito melhor a mentoria naquela cidade, para aquele tipo de líder, do que eu, que criei o próprio framework, né? Porque ele está mais apto ali, e eu acabo aprendendo muito com ele, com os nuances do mercado dele, do público dele, da área de atuação dele. Então, essa troca que o franqueador tem, né, aprendendo com todos os franqueados, como eu como mentor master aqui, aprendendo com todos os mentores do mundo. Em Portugal é completamente diferente, outra cultura, então é outra expertise, né? É muito interessante, e a gente acaba enriquecendo todo o grupo, né? Acho que essa é uma vantagem de trabalhar em grupo. Ser franquia hoje é ter a oportunidade de você ter um grande ecossistema. Então, de acertos e erros, né? Muito de acertos e erros, né? Por quê? É onde você tem a possibilidade de um grande brainstorm, né, de chuva de ideias aí. Então, hoje você abrir uma reunião, um treinamento voltado com esses empreendedores locais, eles trazem, assim, várias dicas, vários insights extremamente interessantes de ajuste. É fazer o ajuste fino, né?
a maior força para o grande navio ganhar alto mar é todo mundo fazendo esse navio ganhar alto mar, né? Mas quando ele ganha alto mar, ele vai embora. Então você vai ajustando e vai se permitindo a realmente sair de uma camada operacional e vir para uma camada de gestão. E desenvolver o negócio, sobretudo, de maneira muito gerencial e, acima de tudo, sempre trazendo inovação, pautando em resultados, pautando em margem de contribuição e também criando uma possibilidade de ter, juntamente com vocês, líderes que sejam compatíveis com essa metodologia e com essa possibilidade de crescimento. Fábio, você trouxe, eu fiquei curioso com uma pergunta aqui na minha cabeça quando eu falei de inteligência artificial e você trouxe que você já vem trabalhando isso já há um tempo, já, né? Até para o teu próprio negócio. Como é que você vê a aplicação da inteligência artificial lá na ponta do teu negócio, lá na entrega do teu negócio? Hoje, o nosso negócio ele divide-se em alguns pilares. O pilar assistencial, que é o pilar 100% linkado em pessoas. Esse é uma ponta do negócio que ele vai sofrer um determinado impacto, mas não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Nós acreditamos sim. Mas eu vejo muita inteligência artificial trazendo muita velocidade em determinados processos administrativos, processos de validações clínicas, né? Avaliações de exames, por exemplo, é uma situação que eu vejo muito ganho. A inteligência artificial atrelada à parte da medicina dentro do nosso segmento para leitura de diagnóstico, para acompanhamento de procedimentos laboratoriais, eu vejo muito forte, para trazer e empoderar o nosso usuário a ter poder de compra e usabilidade. Eu vejo muito residenciais inteligentes, né? Porque, pensa comigo, William, hoje, quando eu falo em residencial ou instituição de longa permanência, todo mundo acredita num processo de migração da sua residência para dentro de uma estrutura, ok? E isso é um caminho natural. Só que nós temos também um processo de mudança de cultura. O nosso país está passando por um processo de mudança de cultura e mudança de hábitos. Eu vejo muito também desenvolvimento de serviços para idosos dentro da sua residência, que ainda não se enxergam dentro de um residencial. E que, de alguma forma, eles precisam ter acesso a serviços e eles precisam ter acesso à tecnologia. Então, a inteligência artificial, na verdade, ele vai vir para trazer um ponto de equilíbrio nesse processo de transição também. Se eu coloco hoje serviços dentro de uma esteira de produtos, que a pessoa dentro da sua casa ela já está habituada a usar, quando ela fizer uma mudança para um residencial e conseguir continuar usando esses serviços, o que mudou para ela foi só a referência do local. Ela talvez saiu de uma casa, veio para um residencial onde ele tem socialização, ele tem os serviços dele e, sobretudo, tem determinadas situações que ele não perdeu, porque num processo de transição, as pessoas tendem a achar que os idosos têm muitas perdas em tudo. Perda de autonomia, perda de espaço, perda da família. E o nosso projeto ele vem numa linha muito na contramão disso. Pelo contrário, nós não enxergamos perdas, nós enxergamos outros ganhos. Ganho de socialização, a família cresce. Ganho de espaço, porque nós não acreditamos em casas onde um idoso sai de uma estrutura de 140 metros, 180, 200 metros quadrados e vem para um quarto de 9 metros quadrados. Isso não existe, né? Então, hoje, só para você ter ideia, nós temos já o nosso projeto de LPI e vamos começar a testar agora um projeto voltado para um condomínio para a terceira idade, onde nós vamos atingir públicos de idosos lúcidos, independentes, com vida ativa, que trabalham, que tem seu pet em casa e que precisa deixar, e que no momento que ele precisar de uma assistência, ele vai contratar o serviço de uma assistência. Então, isso é o que nós acreditamos. Nós acreditamos em várias fases do envelhecimento, mas em várias etapas. A pessoa precisa começar a se preparar para essa migração. Porque não vai migrar do nada, assim, de repente agora não vai. Isso vai ser uma assistência. Isso é construído, né?
Hoje em dia, vou te dar um exemplo, né? Como funciona alguns projetos fora do nosso país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa com 50 anos, ele já começa a fazer a transição dele para estruturas menores. Então, ele vai trabalhando isso, ele vai usufruir da vida. Com 60, ele dá um segundo passo. Hoje, tem idosos com 80 anos que estão dentro de casa, você apresenta o projeto, ele fala assim, pô, legal o seu projeto, mas quando eu ficar idoso, eu vou para lá. A pessoa já está com 80 anos. Entendeu? Então, isso é uma construção. E isso eu sei que é um impacto muito maior nessa nova geração que está vindo. Por isso que eu falo que os idosos que hoje nós atendemos são idosos que quebram paradigmas e que, de alguma forma, estão sendo beta-testers para deixarmos a melhor estrutura para os filhos desses idosos e uma melhor ainda para nós. Nós vamos envelhecer num projeto desse. Eu, você, toda pessoa da nossa geração vai ter um projeto de um residencial muito melhor do que o que nós entregamos hoje. Isso não tinha passado pela minha cabeça. Por isso que eu adoro esse podcast, adoro bater papo com gente que está criando coisas novas, está inovando. Você tem vários projetos que vão, além de pegar e enfiar um senhorzinho ou senhorinha num apartamento minúsculo ali, só por uma questão de facilitar os cuidados, né? Você está criando tecnologia, elementos facilitadores para que ele vá se acostumando com esse apoio extra que às vezes que ele não tem na casa dele muitas vezes, né? Isso facilita inclusive a vida dos filhos, no meu ponto de vista, em vários aspectos. Total, porque a decisão é do idoso e não da família. A família é elemento secundário nessa decisão. Concordo. Ele vai querer vir para o residencial porque é uma tomada de decisão dele, ele quer ser feliz. Esse livro, né, esse grande livro de páginas em brancos que nós nos permitimos entregar para a pessoa quando ele chega no nosso residencial, ele vai ser preenchido com letras coloridas, não vai ser aquele universo preto e branco que as pessoas acreditam. Verdade. Fábio, a gente está chegando no nosso fim, no final do nosso podcast, foi muito interessante conhecer o seu business, conhecer a sua mente. Eu queria que você trouxesse, você na sua trajetória empreendedora, o que você aprendeu, ou o que você gostaria de falar aqui agora para um empreendedor que nos está ouvindo, sobre, seja alguém que está começando, seja alguém que está na sua trajetória, mas precisa de um empurrãozinho, o que você traria de sabedoria, de aprendizado, de conhecimento que seria útil para esse empreendedor que nos ouve? Essa palavra, ou esse pedido é muito profundo, né? Porque eu acredito muito que, como eu sempre falo com os meus gestores, o problema nunca é o que se fala e sempre como se fala. Aí eu vou pegar esse exemplo dessa fala e trazer para a linha de empreender. Você não pode ter medo de empreender. Você não pode ter medo de errar. Você não pode ter medo de conquistar. Mas você tem que ter muito medo de não tentar nada. Uma vez que você está certo do que você quer, você está com o coração em paz e dentro da sua mente você consegue estar naquele ambiente que você projeta e, acima de tudo, tem valores, princípios, acredita, não negocia seus valores, lida com a verdade, está aqui para transformar a vida das pessoas, está aqui muito mais para dar do que receber, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, tenha coragem, tenha propósito, tenha resiliência, mas, sobretudo, esteja disposto a errar e recomeçar, e não desistir. Que legal, Fábio. Obrigado pelo seu tempo. Foi um papo curto, mas adorei te conhecer. Que jornada fantástica. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Você está deixando um legado aí que vai fazer diferença nos próximos séculos, pode ter certeza. Fábio, obrigado pelo papo e até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.